Meu nome é Zara Simões, né, serrana, né, e sou amiga do artista plástico Magno Zé desde a infância, né. A partir dos 13, 14 anos a gente teve um estreitamento maior dos laços, e morávamos aqui no Cerro, né, e o Maguinho era uma figura sempre muito convivente. E é muito interessante que ele, muito cedo, ele começou a trabalhar entregando jornal. E meu pai assinava jornal. Então ele era muito engraçado, ele passava entregando nas casas todas, deixava aqui em casa para a hora do café da tarde. Porque aí ele parava, a gente sentava na mesa, tomava café, conversava fiado, né? Ele sempre muito alegre e muito contador de piadas, né? Brincalhão demais. Então ele passava um tempo aqui para continuar a jornada dele de entrega de jornais, né? Que o jornal chegava no ônibus meio-dia, 1 hora da tarde, né? Então o jornal era entregue à tarde. E ele, o café das 4 horas da tarde ele estava aqui entregando o jornal para tomar o café. E a gente sempre foi muito ligado. E ele sempre, desde novo, né? Essa veia artística dele era muito forte, sempre pintando. Eu lembro ainda, na década de 70, que teve como é que fala? Tinha um festival de inverno em Diamantina. Aí eles trouxeram alguns cursos para o Cerro, nessa época. E aí tinham uma que era na área de artes plásticas. E eles queriam que eu fizesse, só que eu não dou nada para artes plásticas. Aí a minha mãe que foi fazer com ele, era ele e o outro amigo nosso que também desenhava e pintava, que era Toninho Rella, né? E eram os três fazendo, os dois e a minha mãe fazendo. A minha mãe sempre gostou também, desenhava e gostava. E esse curso, além de desenho, tinha também a parte cerâmica, né? Então ela que foi, porque eu nunca gostei. Ele sempre, né, falava, vamos tentar e tal, mas eu nunca dei, não sei desenhar, não tenho mão para isso, né? E a gente sempre teve essa relação muito grande. E eu sempre incentivei muito ele como artista, né? Quando eu fui embora primeiro do que ele, eu voltava, sempre falava, Maguinho, vai embora, vai fazer um curso, isso é muito bom, né? Até que ele resolveu realmente ir embora. A situação, a mãe dele tinha muitos filhos, né? Uma família muito grande. E aí ele resolveu ir embora, conseguiu um emprego na Telemig, começou a trabalhar na Telemig e foi fazer a escola Guinhar, né? E eu tinha muitos amigos da Guinhar também, a gente, mesmo em Belo Horizonte, a gente continuou a se encontrar muito, a gente tinha uma marcação, a Telemig ficava na rua Tamoios, entre Rio de Janeiro e aquela região ali da Avenida Amazonas, né, aquele pedacinho ali. E o Toninho morava na Avenida Amazonas. Então a gente às vezes marcava, né, na sexta-feira, 6h01, a gente encontrava na porta da Telemig para poder dar umas voltas na noite, né? Sempre. Então a gente, mesmo indo embora daqui, a gente tinha uma relação muito grande e tudo que ele fazia nessa área de arte, né? Os caminhos que ele foi descobrindo, né? Ele sempre me mostrava, a gente sempre conversava muito, né? E quando ele se descobriu, assim, né, aí ele voltou para o Cerro, né? Quando ele voltou para o Cerro, ele começou. Não, antes dele voltar para o Cerro, quando ele morava em Belo Horizonte, eu fui embora para Fortaleza, fui trabalhar em Fortaleza. E nesse período ele foi para Fortaleza também. Depois de uns 2 anos que eu estava lá, ele pediu para mim se ele podia ir para lá. Eu falei, lógico. Aí, quer dizer, nós ficamos 1 ano, ele morou lá 1 ano, foi 1 ano assim, de muita produção dele, muito interessante, que ele fez muita coisa. A luz de Fortaleza é muito bonita, né? O sol, a luz que tem. Então ele fez quadros belíssimos, montou uma exposição. Eu tinha um amigo que tinha uma galeria, essa exposição foi na galeria. Ele vendeu todos os quadros dele na abertura da exposição.
E aí, logo depois, ele passeou um pouco e voltou. E aí, de Belo Horizonte, ele acabou voltando para o Cerro. E ele começou aí esse trabalho aí mais com o Cerro mesmo, né? Trabalhando mais o Cerro mesmo. E ele vai criar aquilo que ele chamava do Cerro Quebrado, né? Um pouco de cubismo, né? Essa ideia de não ser a rua igual ela é, né? Mas que além de ter essa coisa quebrada, ele trazia a igreja para perto de um lugar onde ela não estava, né? Ao mesmo tempo ele fazia um quadro como um retrato também, né? Mas ele era muito minucioso e se cobrava muito. Então eu lembro assim que eu ficava encantada de ver ele fazer as rendas de uma sacada, a delicadeza dele para fazer aquilo ali, que dava aquela transparência que você via o outro lado, né? Então eu me encantava com o trabalho dele, assim. E tenho muitos quadros dele, não só comprei alguns, ganhei alguns, né? A gente tinha uma relação realmente de irmãos, né? Eu, ele e o Toninho, nós três tínhamos uma relação de irmãos que nunca se acabou, até que os dois se foram, né? Mas era assim, Belo Horizonte, por mais que a gente tinha outros caminhos, outras pessoas, mas a gente sempre ligava e encontrava. Tem um dia que era de nós três, sabe? Então a gente sempre teve muito isso. E Maguinho era um gênio, assim, sabe? E uma coisa muito interessante, que toda vez que eu vejo a cor amarela, eu lembro dele. Ele era louco com a cor amarela. E dizia assim, eu lembro, depois eu casei, ele tinha muita liberdade com meu marido também, né? Mas ele, às vezes, assim, queria conversar, né? E ele gostava de beber, uma cachaçinha, bastante cachaçinha, né? Gostava de beber e tal. E às vezes ele ficava no ateliê dele até mais tarde. E aí ele ficava louco para conversar, ele tinha liberdade, ele chegava na minha casa, batia na janela, dava 2 batidinhas, eu já sabia que era ele, aí eu sabia, abria a porta e ficava eu e ele, às vezes a gente demorava assim, ficava até o dia amanhecer conversando, e muitas vezes era a sua paixão pelo amarelo, que ele era apaixonado com a cor amarelo, e que ele... Né? E também eu aprendi muito de artes plásticas com ele, porque aí ele me falava, né, da área, né, das pessoas, dos artistas. Ele gostava muito de ler, ele sempre era muito enturmado. Maguinho teve uma época que ele teve no Rio também, ele fez um curso naquela escola livre que tinha, era no Parque Lage, né? Ele fez um curso lá também. Sabe, eu lembro, né, eu fui, quando ele estava lá, eu fui lá visitá-lo, né? Então ele gostava, ele não é porque ele estava aqui que ele, apesar da gente não ter os recursos que a gente tem hoje, né? Mas ele sempre estava procurando ler, comprando livros, eu sempre que ia a algum lugar que achava algum livro, ele trazia para ele. Então ele era uma pessoa que continuava a estudar, sempre estudando, né? E o Cerro era a vida dele. Quando ele descobriu né, essa coisa do ser quebrado que ele dizia, né, ele realmente assim passou realmente a fazer cerro mesmo, né, muito. Eu tenho umas coisas interessantes dele aqui de cerro, Festa do Rosário, aí ele né, fazia mais desenhos, né, aquarela de Festa do Rosário, e tinha uma coisa muito interessante que ele usava muito para fazer mais flores, mais outras coisas, geométrico, que era o trabalho com lixa, né? Porque quando ele foi para Fortaleza, eu trabalhava num projeto de arte e educação. E aí ele foi trabalhar nesse projeto de arte e educação. E um dia a gente trabalhava com professores de periferia, né? E um dia a gente estava lá, né, procurando, tinha um lugar lá que ficava o depósito, ficava os materiais, né? E aí nós descobrimos um monte de lixa, que era para o pessoal que antes tinha marcenaria, e a marcenaria tinha acabado e tinha um material imenso de lixa. E a gente tinha muitos dias de cera. E a gente começou a trabalhar com os meninos, para os meninos desenharem na lixa, né? E aí, daí, ele também passou a trabalhar com lixa e fez coisas interessantíssimas com a lixa, principalmente geométrico e florais, né, assim, sabe? Ele fez muita coisa interessante, trabalhando essa coisa, era os giz de cera e a lixa, né? Eu tenho umas coisas dele, assim, muito lindas, assim, também, que foi um achado, né? Eu
trabalhava com teatro, ele entrou no teatro comigo também, aqui quando eu voltei para o Cerro, a gente fez algumas coisas assim de interessantes, né? A gente tinha um espetáculo muito bacana que nós montamos, que foi ele mesmo que falou, não, vamos montar, era um espetáculo que eu já tinha montado em Fortaleza, que chamava Circo 5, que era um trabalho dos 5 sentidos, um trabalho que a gente fazia em bar, né? E ele era a história. E eu fiz, a gente tinha, o Toninho tinha um bar, né? Eu fiz algumas performances com ele pintando na hora e a gente fazendo um trabalho teatral, sabe? Eu fiz umas 3 performances com ele, assim, no bar aqui, entendeu? Então ele era uma pessoa que vivia arte, respirava arte, né? Uma pena, né? Que se foi tão cedo. Mas ele era muito debochado também. Acho que ele viveu tudo que ele podia viver, sabe assim? Eu não acho que ele deixou nada para trás, não. Sabe como assim? Porque ele viveu muito intensamente todos os momentos dele. Seja na arte, seja no dia a dia. Ele era, assim, amigo de todos. Outro dia mesmo nós estávamos conversando, né? Que ele não perdia um velório no Cerro. Todos os velórios ele ia e vinha contar pra gente, fui no velório de fulano, ia nos velórios, tomava uma cachaçinha, né? Aquela coisa do velório, da cachaça, da linguiça, né? Ele tinha isso, né? E acho que Maguinho era conhecido de ponta a ponta do Cerro, sabe? Da casa da elite à pequena palhoça da periferia. Porque ele tinha essa coisa de gente, ele gostava de gente, precisava de gente, né? Então, acho que ele morreu comigo, né? Um dia lindo, azul, muito bonito, uma manhã, e eu cheguei lá na casa dele, ele já estava doente, né? Mal assim. Eu não esqueço disso, assim, ele olhar para mim, eu olhei para ele e falei, menino, vai embora, tá na hora de você ir mesmo. E ele abria a janela, e eu lembro só dele falar azul, né? O céu estava lindo, limpo, azul. Foi em janeiro, né? Foi em fevereiro. Principinho de fevereiro, né? E o céu estava lindo no Cerro, assim, ele foi calmamente, sabe, se entregou realmente, porque ele viveu intensamente, sabe, não teve, assim, essa coisa do sofrimento, ele viveu intensamente, eu acho que ele não deixou muito para falar assim, né, não, que pena, foi novo, mas ele viveu intensamente, eu acho que isso foi muito importante e deixou pra gente um legado importantíssimo, né? Porque eu acho que os trabalhos deles são belíssimos, né? A gente tem um cerro lindo feito pelo olhar dele. Isso. É o que eu falei, ele era um artista plástico completo, ele não era só um pintor de quadros, né? Então aqui, ele vai fazendo colagem, era um disco que ele achou aqui em casa que estava arranhado, né? E levou e falou, vou te fazer uma coisa para te dar. E aí fez uma Santa Rita, né? São várias Santa Ritas, usando de um disco. Aí passou, depois veio o CD. Aí um amigo nosso, CD ainda era uma coisa nova. E um amigo nosso veio aqui e o CD arranhou. Aí ele já ia jogar fora, ele falou, não, peraí que eu vou fazer uma coisa com ele. E fez um Espírito Santo. Isso ele fez aqui em casa mesmo, entendeu? O Espírito Santo. Né? Então, tudo para ele respondia. Tudo ele dava uma resposta de arte. Né? Isso aqui é uma aquarela da Festa do Rosário. Né? Essa aquarela eu ganhei no sorteio. Ele sorteou entre amigos e eu que fui a amiga que ganhei. Né? Aqui já é o que eu falei com vocês, o Cerro Quebrado, né? Que ele fez, que ele traz a Santa Rita, mistura com a rua, né? Com as casas. A gente que é da cidade identifica algumas coisas, mas não é um retrato. Né? Você identifica que é a cidade, você identifica a igreja de Santa Rita, mas né, tem a personalidade dele, né? Como esse aqui também, né? Que ele faz, é o Carmo, né? Também. Então essa ideia desse cerro quebrado dele é muito bonito, né? Muito interessante. E ele fez coisas lindas assim, né? Eu tenho um quadro muito grande, muito bonito, que ele, quando o Toninho faleceu antes dele, né? Quando o Toninho faleceu, no outro dia ele pintou um arco-íris e na verdade é um rosto, mas esse rosto ele fala, de um lado sou eu, de um lado é Toninho. E quando, depois do falecimento dele, o irmão dele falou, olha, Maguinho falou que este quadro aqui é seu. Então ele me deu, os dois ficaram comigo, né? Toninho e Maguinho estão ali representados no quadro dele.
nesse quadro aqui, né? Aí é bem íntimo, é bem meu mesmo. Ah, de rir muito com ele, sabe, assim, ele era muito interessante. Ele tinha o humor, assim, das músicas, né? A gente falava assim, ele, as pessoas da cidade, ele fazia música para as pessoas da cidade. Ele tinha uma música que eu era louca para lembrar, que ele contava a história da música do carteiro do cerro, né? Que ele não sabia ler e entregava todas as cartas. Então as cartas tinham uma numeração, porque ele conhecia os números. E ele fez uma música para o seu João do Correio, né? Que era Eu Não Consigo Lembrar, né? Assim, tinha uma música que ele brincava com a questão da igreja, né? Que era aquele Olha o Quequérios, né? Que ele cantava Olha o Quequérios, lá no fundo do quintal amarrado pelos pés. Diga, pense e fale com Dona Maria dos Santos, que tempere com muito molho, cebola e alho. Então, assim, ele tinha esse humor de brincar com coisas sérias, né? Mas assim, né? De uma maneira que não era chocante, que não incomodava, né? Assim, e tudo dele era muito música, muito arte, né? Tocava violão, né? Não era um bom tocador, mas ele tocava, pegava violão nas noites, tocava. Então eu acho que ele veio para ser estrela e ele brilhou, né?